Pedrinho ficou bolado, Rafael Paiva tomando decisão. Atualização do departamento médico sobre Felipe Coutinho. E camisa 11 chamou a responsabilidade no Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira aqui diretamente da rodoviária de Belo Horizonte, retornando para o Rio de Janeiro, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Sei que você, torcedor, certamente está chateado por conta do resultado de ontem, da partida de ida valendo pelas semifinais da Copa do Brasil, mas o Vasco segue vivo e com condições de se classificar, claro, apesar da qualidade que tem a equipe do Atlético Mineiro. O Vasco, que viajou ainda nesta madrugada, retornou ao Rio de Janeiro em preparação agora com foco para a próxima partida valendo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo sábado em São Januário contra a equipe do Juventude. Inclusive já estamos retornando para fazer a cobertura completa desta partida. Então agora o Vasco segue, tem essa sexta-feira com foco no Juventude, e aí o técnico Rafael Paiva vai precisar tomar decisões importantes em relação aos próximos jogos pelo Brasileirão e o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, o jogo válido pela semifinal. Eu digo isso porque já vou trazer aqui, eu já vou adiantar para você, torcedor cruzmaltino, números em relação ao zagueiro João Vitor. Em 2024, João Vitor na temporada pelo Vasco, são 23 jogos, 10 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Ou seja, ele não sai derrotado em 19 partidas de 23 jogos. De 23 partidas com a camisa do Vasco, o jogador tem apenas 4 derrotas. Então o Vasco, com o João Vitor em campo, ele tem um saldo muito positivo. O João Vitor, por exemplo, ele teve uma partida importante contra o Cruzeiro. Foi um jogador que não comprometeu, um jogador que tem ali uma boa saída, quebra as linhas. Em relação à tomada de decisão, a confiança na zaga, ele passa essa confiança, ele tem a confiança, inclusive, do torcedor. É óbvio, é nítido que o Vasco precisa contratar 2 bons zagueiros na próxima janela. Isso é indispensável, isso é inegociável. O Vasco precisa se antecipar na próxima janela e de cara contratar 2 bons zagueiros. O Vasco não pode se comprometer, principalmente em jogos como o de ontem, por conta do setor defensivo. Essa é a realidade. O Vasco tem hoje, por exemplo, o Maicon, ele consegue ter bons jogos, jogar bem no segundo tempo como foi ontem, mas o Léo, por exemplo, não consegue ter uma regularidade. O Léo, numa partida importante como ontem, acaba comprometendo e tirando a paz do torcedor. Nada contra a pessoa do Léo, pelo contrário, pessoalmente gosto muito do Léo, é um homem de caráter, é uma boa pessoa, mas infelizmente acaba em partidas como a de ontem comprometendo. Daqui a pouco eu vou trazer as aspas do técnico Rafael Paiva, quando ele foi questionado se ele vai continuar utilizando o Léo, por exemplo, no próximo jogo contra o Juventude ou no jogo contra o Atlético Mineiro. Você vai acompanhar agora um trecho da coletiva. Eu vou dizer, Paiva, você não pode muitas das vezes, por uma teimosia, acabar abraçado com o Léo. Uma insistência no Léo acaba tirando a paciência do torcedor, e é uma das coisas que você pediu ontem na coletiva em relação a alguns jogadores, é a questão da paciência, mas a paciência tem limite. E até para ter uma atmosfera, um clima melhor
em São Januário, de apoio, que a torcida vai apoiar com certeza, é interessante o Léo ficar no banco de reserva. É claro que você acompanha o treinamento dia a dia, você está no dia a dia com os jogadores, você vai ter o poder da decisão, vai tomar essa decisão importante. A gente está aqui para informar, a gente está aqui para noticiar, estamos aqui para levar o torcedor a informação, mas a voz do torcedor é muito importante. O torcedor sabe o que fala. E nesse momento, basicamente, é unânime. O torcedor dizendo, olha, o Léo precisa de um banco de reserva. João Vitor precisa ser titular. Acompanhe um trecho aí da fala do técnico Rafael Paiva. A gente teve os nossos zagueiros contestados, né, por muito tempo. Acho que a gente está conseguindo dar uma resposta. Eu sinto que hoje o Vasco é uma equipe equilibrada, é uma equipe que consegue se portar bem defensivamente. A gente conseguiu melhorar o futebol dos nossos zagueiros e a gente tem que ir para o jogo com o que a gente sentir que é a melhor opção, né? Acho que o João é um zagueiro fantástico também, fez um grande jogo contra o Cruzeiro, tem a sua característica de jogo, é um zagueiro veloz. O Maicon é um zagueiro muito experiente, corta muito caminho, é um jogador que dentro da área é muito forte. O Léo é um zagueiro rápido, canhoto, acho que cada um tem a sua característica, mas é importante quando chegar o jogo do Atlético a gente perceber quem vai estar mais pronto. Acho que todos os detalhes, assim como você diz, faz muito sentido e não dá para me encaravar aqui agora para você quem que a gente vai colocar, né? Porque a gente tem 2 jogos antes pela frente e a gente vai trabalhar da melhor maneira possível para a gente colocar os 2 que vão estar mais aptos e vão conseguir fazer um grande jogo contra o Atlético, assim contra o Juventude, assim contra o São Paulo, mas a gente tem que ter paciência ali para a gente perceber o que vai acontecer e a gente vai dar uma resposta para a torcida dentro de campo. Para mim isso é o mais importante. Bem, agora informação importante também em relação ao departamento médico, boletim sobre Felipe Coutinho, camisa 11, preocupa para os próximos jogos? Você acha, torcedor, que o técnico Rafael Paiva deveria poupar o Coutinho para esse jogo do Brasileirão em preparação para o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, ou deixa o Coutinho pegando ritmo? O Coutinho foi o melhor jogador em campo, foi um dos destaques na partida de ontem, principalmente fazendo um belíssimo gol. E é o seguinte, segundo o departamento médico do Vasco informou, Coutinho saiu por cansaço. Não há nenhum risco de lesão. Menos mal, né? Menos mal. Para que a gente não seja pego de surpresa em relação àquele problema que ele teve na coxa antes até mesmo de sofrer o Covid. O Coutinho que teve esse período de recuperação. Então, a princípio, nada assustador, nada preocupante. Graças a Deus que o Coutinho possa ter uma excelente recuperação muscular em relação ao cansaço também, a questão física do Coutinho, ele possa ajudar mais ainda o Vasco nessa temporada. Ele que chamou a responsabilidade, tá? O Coutinho chama a responsabilidade no final da partida e eu vou trazer as aspas do jogador. Ele diz, a gente queria ganhar o jogo, obviamente, mas estamos vivos no jogo, vivo, né, na classificação. Tenho certeza que a torcida vai estar lá nos apoiando, como sempre fez em todos os momentos. E vai ser uma grande decisão. A gente decide em casa, lá no Caldeirão. Parabéns, Coutinho, pela sua personalidade, por você chamar a atenção, você ter esse espírito vencedor e com certeza vai ajudar muito essa fala do Coutinho, chamar a responsabilidade. Ele, o Verratti, são jogadores que estão demonstrando que querem muito, principalmente o Verratti. Alguns jogadores, se a gente for trazer uma análise aqui, por exemplo, o Payet, o Piton, performaram muito abaixo do esperado na partida de ontem. Tomara que os jogadores consigam recuperar bem para poder, tanto no jogo de sábado, o Vasco conquistar 3 pontos e assim ter uma boa sequência. Agora, no final, galera, eu até peço perdão pela imagem, o nosso microfone não conseguiu captar o áudio 100%, mas o presidente Pedrinho saiu muito chateado, em português, claro, muito bolado. Eu acredito com a performance do campo, o Vasco acabou permitindo uma virada. Claro, mérito do Atlético Mineiro, do Hulk, do Paulinho, que jogou bem, mas acabou por dois gols bobos,
entregando a partida, entregando a virada. E o presidente Pedrinho, com toda a razão, sai ali muito chateado, muito bolado e questionado pelo nosso repórter em relação à decisão da CBF, em decisão ao adiamento da partida. E ele diz o seguinte: claramente você pode fazer a leitura labial quando ele vira, ele sai chateado, nem querendo responder muito, e ele vira e fala: ó, tem que ver com a CBF, vê com a CBF. Ou seja, o balde encheu. O balde encheu, é algo que tem chateado muito essa questão. Parece que a CBF não entra num consenso, não entra num equilíbrio de decisão e fica por isso mesmo. E o presidente Pedrinho tem total razão de estar bolado, tanto com a performance do Vasco ontem, como também bolado com a decisão da CBF. Galera, a gente vai ficando por aqui com o nosso vídeo. Peço que você compartilhe, deixe o like, inscreva-se. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, galera.